Seja muito bem-vindo aqui para o nosso canal Experiências Luminosas. Muito obrigado por você estar aí se dispondo, né, no horário difícil para você, mas está se dispondo aí a compartilhar com a gente suas experiências. Muito obrigado. Eu que agradeço. Agora é tudo pelo Zap e pelo Telegram. Ficou muito mais fácil. O número é 839-9911-0965. Agende uma entrevista, envie seu áudio, seu vídeo ou seu escrito e nós publicaremos no canal. Também pode enviar dizendo o seu nome, de onde está nos assistindo, por que gosta do nosso canal e nós publicaremos durante a nossa programação. E se quiser nos apoiar com qualquer valor, você pode usar este número também como chave Pix e nós seremos eternamente gratos. Onde é que você mora? Qual a cidade? Eu moro em Mogi-mirim, estado de São Paulo. Ah, estado de São Paulo, né? Mogi-mirim. E você hoje é aposentado, né? E sou aposentado e trabalho de vigilante para ajudar, né? Sim. E você é pastor também? Sim, eu sou pastor. Aqui a gente, como se diz, na Assembleia de Deus é pastor auxiliar, né? A gente não está, no momento, dirigindo trabalho, igreja, então a gente é pastor auxiliar. Sim. Aí a sua função lá é o quê? É fazer pregações, auxiliar nos cultos? A gente, como diz o outro, né, o mineiro, a gente, quando se diz pastor auxiliar, porque a gente é pastor e faz parte. E precisar, a gente está ali, para o que puder e vier. Né? Certo. E eu tenho observado, né, que você enviou o seu vídeo para alguns canais, né, que trabalham com EQM, né, com relatos de EQM. O que é que motiva você a fazer a compartilhar seu relato com a gente? Então, eu sou uma pessoa que desde criança eu tenho tido experiências com Deus, né? Tem experiências que eu tenho vivido desde os meus 8 anos e meio. Aí eu me converti aos 20 e poucos anos. E aí a gente começou a ir na igreja, começou a cooperar em culto, começou a frequentar, né? E a gente começou a testemunhar, a pregar. E isso a gente faz quase 40 anos já, né? E como no momento é muito difícil para a gente, devido ao trabalho, até a idade e tal, de estar saindo, indo em outras igrejas, em outras cidades, eu resolvi de gravar, né? Gravar que eu para alcançar muita gente, né? E tem dado resultado, assim. Muita gente tem ouvido, tem visto. É verdade. E eu sei que você teve muitas experiências, como você disse, desde a infância, né? Você pode até depois nos falar sobre essas experiências, mas você teve uma EQM também quando era jovem, né? Parece que foi na década de 70. Eu me converti em 77, mais ou menos 78, 79, tive uma EQM. Tinha começado a frequentar a igreja, né? Sim. Tinha começado a andar na igreja. E como foi essa experiência da EQM? Conta pra gente. A EQM, bom, foi assim. Eu tinha me convertido ao Evangelho, né, de Cristo na Igreja Assembleia de Deus, tinha acabado de fazer o tiro de guerra e comecei na igreja. Indo na igreja, a gente fez amizade com os jovens, a gente saía para todo lado junto, né? Sempre junto. E um dia resolveram de nadar no lago, aí por perto de Mogi-mirim, entre Mogi-mirim e Mogi Guaçu. E me convidaram para ir. E eu fui e passei por esse episódio da IQM. E
Mas antes disso, de contar sobre a EQM, eu acho que eu tive a EQM, Deus permitiu que eu tivesse essa EQM, porque veja bem, alguém tem EQM, conta que foi no céu, foi no inferno, teve outras visões e outras coisas, e eu tive uma EQM. Por que eu chamo EQM? Porque eu senti mal, saí do corpo e fui. Saí do corpo e fui. Eu tinha um alvo para atingir. Vou contar com detalhes. Então, e eu voltei. Voltei porque antes eu fiz a oração, né? Eu fiz a oração, Senhor, não me leva, agora não e tal. E sendo que, no entanto, eu fui, saí do corpo, voltei. Veja bem, hoje, por exemplo, eu tenho 2 filhas que já não está mais conosco. Uma delas, ela, a mais nova, ela teve também problemas quando nasceu. Ela teve pulmão maturo, né? Não estava pronto para nascer. Aí ela foi desenganada e meu irmão Paulo. Eu me perguntei muito tempo por que Deus me poupou, não me levou aquele dia, e eu estou vivo até hoje para ver 2 filhas minhas partir. Primeiro foi essa, que chama Marcela, né? Viveu conosco 26 anos, depois teve um aneurisma e ficou internado e faleceu. E agora, uns 3 anos mais ou menos, foi a minha filha mais velha, a Ariana, por causa da Covid. E eu analiso tudo isso aí, né? Então, conforme eu estava falando, eu analisava durante todo esse tempo por que eu sofri uma EQM após sofrer uma congestão, e Deus, eu orei, Deus me trouxe de novo para o corpo, me devolveu a vida, e eu vivi alguns anos, né, estou vivo ainda, mas vi 2 filhas minhas partir. Hoje é só você e sua esposa em casa? Mas tem um filho que é casado, não um filho. Teve mais um filho. Foram 3 ao todo, né? A gente cuida da nossa netinha que ficou, que é filha da Ariana, que teve a partiu o Covid. Pessoas por causa da Covid. Então, eu fazia toda essa análise, né? E converso bastante com minha esposa, estou lá cuidando da minha netinha, da minha esposa, e a gente conversa, por que a gente ficou, viu 2 filhas partir, e a gente está aqui cuidando da netinha. Será essa a nossa grande missão? Porque não é fácil, né? Então, vamos ao relato do que aconteceu da minha EQM. Então, eu era novo convertido, passou os colegas na minha casa, falaram, vamos nadar. Eu falei assim, vamos, onde vocês vão? Nós vamos lá no lago, perto de Mogi Guaçu. Pegamos as bicicletas, tinha acabado de almoçar e saímos. Andava pela linha do trem, eram uns 4 quilômetros mais ou menos. Chegamos lá, já suado, cansado, tinha acabado de almoçar. Cheguei e pulei dentro da água. E fui, né, passar do outro lado. Chegou na metade, eu vi que não ia aguentar. Aí eu falei assim, não vou aguentar, vou voltar para trás. Voltei para trás, antes de sair da água, eu estava já sentindo mal, dor no corpo, dor nos ossos, dor nos músculos, dor na cabeça, dor no estômago. Eu estava sofrendo uma congestão. Eu fui me arrastando pela beirada do rio. E saí. Assim que eu saí, que eu vi que a dor era insuportável, eu pensei assim comigo, vou morrer. Nisso eu tentei olhar para cima, tentei olhar para o céu, e eu disse as seguintes palavras: Senhor Jesus, não me leve agora não. Eu me converti esses dias, está tão gostoso ir para a igreja, está tão bom ir para a igreja. No entanto, eu estou
o senhor vai me levar agora? Não me leva agora, não. Meus pais não são crentes. Estamos começando a vida agora, sou jovem ainda, não casei. Foi a minha oração, o que eu falei com Deus. E assim fui encostando a cabeça, assim, que eu não estava aguentando o peso da cabeça, encostando assim para o lado do chão, e a hora que eu encostei a testa no chão, escureceu. Escureceu de uma escuridão que eu não tem escuridão igual. É uma escuridão que ficou registrado ali na minha mente nesse momento. Eu falei, nossa, que escuridão, né? E não vi mais nada. Não vi mais nada, foi só um silêncio e aquela escuridão, e de repente clareou assim. Nós estávamos, era mais ou menos 2 horas da tarde, o sol estava quente, estava brilhando, e aquilo clareou em torno de mim, em volta de mim. Eu via aquela luz brilhante demais. Nossa, que claridade tremenda. E nisso eu percebi, eu olhei para mim, olhei para dentro de mim, assim, no meu introspectivamente, né? Para dentro de mim, e eu percebi que eu estava mais forte, mais ágil, eu ouvia muito longe, eu via muito longe, eu tinha ciência das coisas que estavam acontecendo, longe de mim, assim, com os olhos fechados, abertos, eu sabia o que estava acontecendo em torno de mim. E nisso eu fui me desprendendo do corpo. A hora que eu saí do corpo, se que eu vi eu sair do corpo, eu comecei como se eu estivesse voando, assim, sabe? Eu saí e voei numa velocidade que não dá para mim, uma velocidade que não dá para saber, porque é muito, muito alta a velocidade que eu ia indo. Eu ia indo em direção ao pôr do sol, a mais ou menos uns 40 graus de inclinação, e eu tinha um alvo. O alvo meu estava lá, e eu tinha que chegar rápido. O que eu tinha na cabeça era do alvo, da inclinação que eu tinha que ir, e que eu tinha que chegar lá muito rápido. E nisso que eu estava indo, a sensação maravilhosa que a gente sente fazia parte, assim, do todo, fazia parte de mim. Eu estava ali como se eu tivesse... É difícil dizer, não tem como explicar. Eu sei que eu parei e tentei continuar ainda voando em direção do alvo. Eu tinha que chegar rapidamente, mas fui impedido, não conseguia voar mais. Aí eu parei, abri os braços, né? Abri o braço, olhei para baixo, vi a terra lá longe, e vi meu corpo lá, com a cabeça encostada no chão. Foi aí que eu tentei voar mais depressa ainda. Eu tinha um sentimento de não voltar para aquele corpo. O corpo era como uma prisão, era um limitador. Então me limitava, e agora eu estava livre, agora estava bem. Eu com os braços abertos assim, parecia que eu sentia o ar assim, eu movimentava a mão para lá assim, parecia que eu sentia o oxigênio, o ar assim, parecia que eu estava sustentado sobre aquilo ali. E que eu tinha condição, se eu quisesse ir para qualquer lado, eu ia com a maior rapidez. Só que para aquele alvo que eu quero para mim, eu não conseguia ir. Eu queria ir para aquele alvo. Como eu tinha que ir para aquele lugar e não conseguia ir, aí eu fiquei parado ali, porque já estava bom onde estava. Não precisava, eu só não queria voltar para o corpo. O corpo é como se fosse algo que limitava ele. Então eu não queria voltar para o corpo mais. Mas eu não podia ir para um precisava ir. Eu falei, e agora? Estou aqui parado, o que eu faço? Poderia ir para qualquer outro lado. Tinha ciência, ouvia os meus colegas falar, conversar,
E teve. Aí eu pensei comigo ali, quando eu estava, e agora? Como se fosse uma oração da minha mente com alguém que estava ali superior, que sabia tudo, porque Deus, a gente quando sai do corpo, eu creio que a nossa mente se liga à mente do Todo-Poderoso. E nós, como partículazinha de Deus, nós nos ligamos, nós estamos voltando à nossa origem. Então, se eu fosse falar com alguém, eu falaria verbalmente. Ali não, ali eu recebia a mensagem, assim, vamos dizer, a palavra, a comunicação, como que eu tinha que voltar na minha mente, no meu coração. E eu vi que não podia ir subir mesmo, aí eu aceitei, né, que tinha que voltar. Quando eu falei dentro de mim, dentro da minha mente, que eu voltaria, mas voltaria querendo ficar lá, mas eu voltaria. Aí já como se tivesse sugado para o corpo novamente. E eu vi quando eu entrei e encaixei dentro do corpo, é como se estivesse enfiando o corpo meu dentro da água, assim, tudo ao mesmo tempo. Assim. Foi suave, assim. E a hora que eu entrei, assim, que eu encaixei dentro do corpo, parece que encaixa mesmo. Aí eu me coloquei de pé rapidamente e convidei os colegas para sair, né? Para sair dali, que eu tinha uma história, um acontecimento que eu tinha vivido para passar para eles. Aí saiu todo mundo atrás de mim, a gente contou para eles tudo que eu senti, que minha oração foi para Deus não levar, né? Segurei esse fato em lugares que eu fui, na minha filha, durante a minha vida eu tive muitas outras experiências e a gente fazia isso, ia em igreja, cooperava, contava, e a minha EQM é essa daí. Por que eu falo EQM? Porque eu vi meu corpo, eu saí do corpo, eu fui fora, e eu voltei pro corpo novamente. Então, para mim, foi uma EQM que transformou, que mudou a minha vida. É verdade. O que você descreveu aí corresponde mesmo a todas as características das EQMs que a gente está acostumado a ouvir, né? Os vários relatos. Quer dizer que a princípio eu pensei que você tinha se afogado, mas não, você conseguiu sair da água, né? E quando você se sentiu mal já estava na beira da água. Eu senti a hora que eu pulei dentro da água, que eu continuei nadando por baixo d'água e aí saí por cima, eu já senti mal e voltei. Certamente você estava com o estômago cheio, pegou aquele calor, mergulhou na água fria e teve um choque aí, uma parada na digestão, né? Foi muito esquisito, porque doía todo o corpo, todos os músculos, os olhos, a cabeça, o estômago. Estava tendo uma congestão. Eu estava morrendo realmente, né? Que morreu mesmo. Verdade. E aquela primeira sensação que você teve, que foi a escuridão, né? A primeira sensação foi essa. A partir do momento que eu falei, vou morrer, e fiz aquela oração, as coisas foi acontecendo mais rápido. Aí quando apagou tudo de uma vez, com a escuridão, mas só que eu via a escuridão, e eu continuava vendo a escuridão, porque eu acho que minha alma que estava vendo aqui. Já não era nada do meu corpo, era da vida mesmo. Quando você viu essa escuridão, você ainda estava no corpo? Estava no corpo, estava no corpo. Então eu acho que a hora que eu senti que aquela escuridão é a hora que as minhas atividades ali no corpo cessou e daí clareou e aí eu voei para fora. Quer dizer, é como se você estivesse num ambiente escuro
e de repente clareou. Sai do braço. Ah, Cheio de luz, cheio de. É difícil dizer, porque a alma, sei lá, vê de outra forma o que nós vemos com os nossos olhos. Parece que fora do corpo a gente consegue ver até as partículas de oxigênio. Ar. certamente quando você saiu do corpo, que você diz que viu essa claridade, você via o ambiente ali, o rio, o mato. Além disso, você via tem essa sensibilidade para ver mais coisas, partículas, detalhes. A visão parece que foi multiplicada, a visão, a audição, a sensação, a ciência do que acontecia, entendia tudo que a nossa mente limitada não entende. E quando você saiu do corpo, você saiu sem forma nenhuma, você não enxergava mais nada em você? Ou você via, mesmo assim, uma forma em você? Por exemplo, quando eu cheguei, que eu estava voando, cheguei lá numa altura, eu parei, eu senti que eu parei assim, me apoiei no nada e fiquei ali. Eu estava, se eu quisesse ir para lá, eu ia, se eu quisesse para cá, eu ia. Eu só não podia ir naquela direção. Mas você era só visão, então você não tinha corpo ali. A gente tem a sensação de ter, né? Mas eu não vi nada. Sensação de que eu abri o braço e fazia assim, como aqui tem uma cortina do meu lado. Passa a mão na cortina, estou sentindo a cortina. É como se eu tivesse assim também. Mas eu não olhei braço, não vi mão. É interessante, porque a gente continua com todos os sentidos, né? A visão, a audição. Você sentia o vento nesse deslocamento também? Não tinha o tato? Eu sentia o deslocamento, sim. Eu sentia quando estava indo naquela velocidade. Eu sentia o deslocamento, mas não mexia com o corpo. E quando a gente está, por exemplo, de moto, assim, andando de moto, assim, a gente sente o vento, né, bater, e até é ruim. Lá nesse caso não era. Eu estava simplesmente indo numa velocidade tremenda, mas eu conseguia ver tudo que estava acontecendo. Tudo estava ficando para trás, eu conseguia ver. E a gente via tanto para frente como para trás. E o que é que você via na frente? Via astros, estrelas, qualquer coisa assim? Eu via muito longe. Não cheguei, talvez, a sair da atmosfera terrestre, né? Então não vi outros corpos. Porque na direção que eu ia, eu só tinha aquele alvo na minha mente, né? Eu tinha que ir naquele alvo, naquela inclinação de 40 graus, na direção do pôr do sol, onde o sol se põe. Mas esse alvo não era visível, não era só a sensação, né? Era na mente, eu sabia que tinha que ir, né? Será que era, se você conseguisse chegar lá, seria a morte, em vez de uma quase morte? Eu creio que a morte já ficou atrás, né? Eu creio que o que eu vivi nesse intervalo foi a alma, o espírito. Estava indo para o céu. Estava indo para. A gente chama de céu, né? Mas quem sai do corpo não fala em céu, às vezes, não fala em inferno. Vai estar se reunindo aos ancestrais, a mente eterna, a energia eterna, suprema. Eu acho interessante que você disse que é uma coisa que é muito recorrente também. Você disse que se sentia parte do todo, né? Tudo que estava ali, a Terra fazia parte de você também, o planeta, seus amigos. Era tudo uma coisa só? Olha, eu não tinha apreço nenhum que tinha ficado ali. Eu só queria chegar naquele alvo. A partir do momento que a gente sai do corpo, a gente não quer mais nada a ver com o corpo, não quer nada a ver com a matéria. Tanto é que a oração que eu fiz foi para ficar, só que depois que eu saí eu não queria. Mudou de ideia, né? Mudou de alma, mudou de ideia. Agora é interessante, porque esse tipo de experiência muda muito mesmo a nossa ideia sobre a morte. Porque morte é uma coisa que ninguém quer, né? Todo mundo tem medo da morte.
e falou assim, digamos, teve um acidente e fulano morreu. Aí, meu Deus, morreu, que coisa horrível, né? Às vezes morre a família toda. Agora mesmo um conhecido da minha irmã, lá de Recife, morreu o filhinho dele no acidente, a esposa está muito mal, e teve outros 2 filhos também que estão acidentados. E a gente vê aquilo como uma tragédia e tal. A morte é sempre uma tragédia. Mas o que é para você hoje a morte, depois dessa experiência? Olha, eu explico e entendo da seguinte forma. Quando eu tinha 8 anos e meio, eu tive um sonho. E esse sonho, hoje a gente sabe que é aquela passagem de 2 Pedro, né, capítulo 3, lá, que diz lá que os céus e a terra que agora vê está reservado como um tesouro para o fogo, porque os elementos ardendo em fogo se fundirão, né, e os céus se enrolarão como papel. Eu, com 8 anos e meio, eu tive esse sonho que me perseguiu e está até hoje comigo. Perseguiu até eu me converter, até eu entender que era uma passagem bíblica de 2 Pedro. E essas imagens que eu via sonhando, eu acordei, eu comecei a pensar naquilo, e aí eu olhando assim, sentado na cama, olhando assim pro guarda-roupa, tinha um guarda-roupa pequeno, e tinha um espelho, e eu estava vendo essas imagens, agora não na mente, mas vendo a imagem ali no espelho do guarda-roupa. Eu vi a terra assim, rolando, o céu se rolando, como se fosse, sabe quando teve essa compreensão, quando eu vi a bomba explodir lá em Israel, várias bombas explodindo, e a terra tremeu, ela balançou, ela dançou assim, e o próprio ar, aquele deslocamento de ar, parece que mexeu, parece que estava se enrolando, sabe? Sim, sim. É estranho, porque a gente não vê, o olho não vê o ar, não vê o oxigênio, mas a hora que a bomba explode, faz aquele vácuo, aquela coisa, que mexe com tudo. E era mais ou menos isso aí que eu via. No guarda-roupa. Mas isso causava medo a você? Você ficava com medo da morte, do fim? Não tive medo nenhum, mesmo sendo criança. Eu entendi que alguma coisa importante o Deus Todo-Poderoso iria fazer, ou estava mostrando para mim que iria fazer, mas que eu não precisava ter medo, eu podia ficar tranquilo. Tanto é que ele, como eu disse, me perseguiu, não, veio comigo até hoje, tá? Até hoje, mas não sinto medo, porque é algo que Deus vai fazer, que Deus vai permitir. Então não temos necessidade de ter medo, não os seus, né? Porque as mesmas pragas que acabou com o Egito, Israel nem sentiu. É verdade. Você disse que você estava ao mesmo tempo longe da terra, e mesmo assim você via seu corpo, você via seus amigos. É como se você fosse meio onipresente, assim, tivesse a onipresença, né? Assumisse essa característica. Eu creio que todos nós somos limitados na matéria, né? Aqui no corpo. Que veja bem, Jesus ele andava sobre as águas, ele repreendia a tempestade e os ventos. Então o vento, a tempestade, ouvia a voz de Jesus. E ele andou sobre as águas. Pedro também deu alguns passos. Mas a matéria nossa não consegue. Mas fora da matéria, fora do corpo, é outra coisa. Nós fazemos parte daquilo que somos mesmo. Eu creio assim, como se fôssemos uma partícula de Deus, do Deus vivo, né? Nós somos uma partícula do Deus vivo. Sim. Então, essa partícula, sem o nosso corpo limitador,
Ele faz. Uhum. Muita gente compara isso ao oceano, né? Digamos, uma gota do oceano é muito pequenininha, mas ela contém na essência a mesma qualidade do oceano, né? Em termos de qualidade, não de quantidade. Mas ela e o oceano são uma coisa só. Então, Matéria. a gente poderia dizer que nós somos uma parte bem pequena de Deus, né? Mas que a gente é um só com Ele. Não existe diferença entre Deus, assim, na natureza de Deus e a nossa natureza, não é isso? Olha, Jesus disse assim: aquele que me ama será amado de meu Pai, e nós viremos para ele e faremos nele morada. Então, nosso corpo terrestre, assim, junto com a alma, nosso espírito, é templo do Espírito Santo, é a morada de Deus. Deus realiza obras grandes, porque Jesus falou só: eu vou para o Pai, mas enviarei, Deus enviará outro Consolador em meu nome, e ele vos fará lembrar das coisas que eu vos tenho dito, e farão em meu nome obras maiores do que eu fiz. Então nós, por sermos partículas de Deus, compradas, preço de sangue, sacrifício, nós conseguimos fazer, porque Deus nos enviou a fazer, Ele já autorizou a nós fazer. Se nós somos dele, Deus nos usa para o que for preciso. Quando Jesus enviou os seus discípulos, ele disse: olha, na casa que chegar, vocês dormem, vocês comem, se houver alguma necessidade lá, suprem a necessidade. Né? É uma responsabilidade, é um trabalho. Quer dizer que essa sua experiência, ela traz uma coisa muito interessante, que é a ideia de que nós não somos o corpo. O corpo é apenas uma roupa. Que a gente saindo dele, a gente inclusive se sente muito mais livre, muito mais poderoso, muito maior do que nós realmente pensamos que somos, não é isso? Isso. Eu vi uma comparação que, não sei se foi no EQM, que o nosso corpo é como se o mecânico, por exemplo, ele fizesse lá muito trabalho, sujasse tudo, rasgasse a roupa e tal. No final da tarde, aquele está suado, tá, ele deixa a roupa de lá. Aí ele toma um banho, ele olha para aquilo lá, não tem nem coragem de ver aquilo lá. Mas estava com ele, estava sendo o corpo dele. Parte do corpo dele. Assim eu creio que é a alma nossa, a alma que vive em nós, ela, enquanto ela está em nós, enquanto há vida em nós, enquanto o Eterno ordena a vida para nós, ou seja, enquanto há fôlego divino em nós, ela está ali. A partir do momento que vamos supor, que Deus chama a gente morre. O corpo nem esfriou ainda, olha, a alma já saiu fora. O corpo nem esfriou ainda, mas ela já está fora. Tanto é que ela, outras EQM que eu vi, flutua, vai, e está vendo o corpo de lá, não quer mais. Pois é, porque a sensação da liberdade, do prazer de estar fora do corpo, a leveza, né, faz a gente não querer mais de jeito nenhum voltar para aquela caixinha e ficar ali preso. É verdade. Outra coisa interessante que eu acho que determinou tudo isso que aconteceu comigo, além de outras experiências que eu tive, quando eu aceitei Jesus, comecei a ir na igreja, tive a EQM, Deus aí, a partir daí mostrou, revelou coisa, acidente com meu pai, acidente com a minha família que vinha vindo de Minas. Deus mostrou ali, ensaiando com os jovens, eu vi tudo aquilo e pude constatar depois e contar para minha mãe como que foi o acidente. Você viu como? Você viu sonhando ou estava acordado mesmo? Foi assim. A gente estava ensaiando na casa do meu colega que não está mais conosco, estava lá no Rio junto conosco na
mas agora ele já também já partiu para a eternidade. Mas nós estávamos na casa dele ensaiando, era como um jovem, né? E de repente, ensaiando, deu um sono de mim, eu peguei a cadeira, como essa que eu estou sentado, virei no contrário, deu um sono, eu debrocei na cadeira e por alguns segundos eu apaguei. Nesse apagar, eu vi meus pais, que vinham vindo de Minas, que ia bater o carro, eu vi o carro, eu vi a cor do carro, vi onde foi, por 3 vezes. 3 vezes. Eu vi aqui. E das 3 vezes ali, eu sonhando ali, vamos dizer assim, eu dizia, Senhor, não leva minha família, eles não são crentes ainda, salva eles primeiro, por favor, Senhor. As 3 vezes. Aí, na terceira vez, eu acordei dali, saí desesperado, fui para um lado, para o outro, fui lá na cozinha da casa do colega, tomei água, tomei café, contei para ele, eu estava, nossa, com medo, né? Aí, contei para ele, falei, vamos contar para os jovens, vamos fazer uma oração, e eu falei, vamos, cheguei lá, estava ensaiando, falei, quero contar uma coisa para vocês, não sei se assim, não. Eu queria que vocês orassem para que Deus tire esse peso do meu coração, porque não aconteceu ainda, mas se aconteceu, Deus já livrou também, porque eu também já orei, no próprio sonho eu já orei, mas para tirar essa agonia do meu coração. Aí os jovens orou, tinha lá o quê? Uns 60 jovens, mais, estava ali ensaiando, e nós oraram, aí saiu aquele peso do meu coração, da minha alma, e acabamos de ensaiar, logo depois fomos embora, umas 5 horas mais ou menos cheguei em casa, aí eu falei para minha mãe assim, mãe, foi tudo bem na viagem? Ah, foi tudo bem, graças a Deus, que jeitinho de mineiro dela, né? Foi tudo bem, graças a Deus. Mas quase que nós batemos o carro, foi por 3 vezes, errou por 3 vezes. Nossa. Como é que você sabe? Foi, a primeira vez vocês foi lá e tal no carro, segunda vez e tal. Ele falou, mas como que você sabe? Eu falei, mãe, eu sei porque Deus mostrou para mim lá no sonho. Deus mostrou para mim numa visão, assim, estudei por alguns segundos e vi. E Deus poupou a vida de vocês, porque vocês poderiam ter morrido realmente. Mas Deus poupou porque Deus quer salvar vocês. Tanto é que a minha mãe e meu pai hoje são crentes, graças a Deus. Meus irmãos são crentes, toda a minha família. Naquela época não tinha ninguém crente. Meu pai, depois de 37 anos, que ele aceitou Jesus, está firme, graças a Deus, até hoje. Então, Deus mostra coisas grandes para você. Você fez uma pergunta, né? Deixou no ar uma pergunta aí, dizendo que não fazia pergunta a Deus sobre por que ele deixou você viver e ver suas 2 filhas partirem, né? Você chegou a alguma resposta sobre isso? Olha, eu creio que cada pessoa vem no mundo com uma missão. Ele tem algo a fazer, a realizar, ou seja na família, ou seja na área da saúde, da medicina, ou na ciência, qualquer coisa. E ele tem que realizar aquilo. Ele veio para aquilo. Ele veio para ser usado para aquilo. Esse é o sentimento que eu tenho. E eu fazia essa pergunta assim a Deus. Olha, essa filha minha, veja bem, parece absurdo, mas aconteceu e é assim que aconteceu e não tem como mudar. A minha filha, essa que faleceu antes, eu não gosto dessa palavra faleceu, porque nós não morremos. É verdade, essa que partiu, né? Partiu de volta para casa. Partiu, exatamente. Então, essa minha filha, Marcela, que andava comigo pelas igrejas, testemunhando, testificando, às vezes eu convidava ela era novinha, filha, vamos comigo lá na igreja tal, congregação tal.
ela falava assim, você vai falar de mim? Eu falei, pô, você também. Mas então eu vou. E ia comigo para todo lado. E essa moça, essa menina, que foi para Jesus com 26 anos, e antes dela ficar doente, ela falou assim para mim um dia, pai, eu falei, fala, filho. Ela falou assim, vocês vão ter muita perda na vida de vocês. Foi como assim, Marcelo? Eu falei assim, você e a mãe vai perder muito primo, muito parente durante uns 7 anos para frente. Foi como assim, vocês vão perder. E foi falando o nome das pessoas que iriam ser levadas. E ela usou a seguinte palavra, vão ser poupadas, vão ser tiradas, para não sofrer. E realmente eu perdi muito primo, minha esposa perdeu muito primo. E um dos últimos nomes que ela falou foi o nome da minha filha. A outra mais velha. A outra mais velha. Ela falou o nome dela em 2 vezes. Ela começou a falar, parou, respirou e terminou de falar o nome dela. E eu ouvi nitidamente o nome Ari. Ela iria também. Sim. Então, Deus iria levar ela iria ficar doente ainda, e naqueles dias, por 8 dias ficou internada, parece, e ela foi com Jesus. A gente sabe que é triste, mas é o caminho de todos nós. Mas o que eu ressalto nisso daí é que para Deus mostrar para a gente que é Deus que está no negócio, que é Deus que está na nossa vida, que é Deus que norteia toda a nossa existência, fez com que ela comunicasse tudo o que iria acontecer. Como uma forma de preparar vocês, né? Preparar, exatamente, preparar. Quando a minha filha faleceu, quando ela foi para Jesus, lá na oração que nós estávamos fazendo, que nós estávamos indo fazer oração por ela todos os dias, sabe? Nós ia lá fora da cidade, num lugarzinho lá, chegou a ter umas 30, 40 pessoas orando por ela durante o período que ela estava internada. Quando no último dia, alguém, uma pessoa que já não está mais conosco também, pastor, missionário, levantou a voz em oração e fez uma profecia para minha filha, a Ariana, que estava grávida. E ele disse assim, essa criança que está no seu ventre, vai ficar com os seus pais. Essa criança que está no seu ventre vai ficar com os seus pais. E ela vai ser a continuidade do nome do seu pai. A filha, Ariana, que é a criança, que ela estava no ventre dela. E isso, quanto tempo antes dela partir? Ele falou isso. Estava grávida, né? Ela estava grávida, e quando ela partiu para a eternidade, a minha netinha tinha 6 anos. 3 anos. Também foi avisada, né? Foi avisado. Então, eu creio que Deus não faz, como a Bíblia diz, Deus não faz coisa alguma sem que antes fale por meio dos seus servos profetas. Tá? Prepara, gente. Sem contar aí os sonhos que eu tive com ela, com as duas, que nós deixamos com uma outra oportunidade. Uma pergunta, né, que surge na minha mente. Várias pessoas não, assim, algumas tradições, né, que não são cristãs, falam que Deus vive a nossa vida através de nós.
né, que nós somos uma partícula divina, quer dizer, Deus, ele se lança no mundo através desses corpos, dessas pessoas, e vive experiências. Então, na verdade, assim, não existe o eu, esse eu que a gente fala, você, por exemplo, Lucindo, eu, Paulo, é só um nome, mas eles dizem, né, os orientais, que esse eu não existe. O que existe é Deus, só Deus existe, ele é o todo. E quando ele se lança, ele assume algumas características, né, que a gente dá nome e tudo mais. Mas quando a gente volta, a gente se integra nesse todo novamente, volta para a fonte, né, para a origem, e se integra. Isso é um pouco diferente da ideia cristã da criação, né, que fala assim, Deus existia e ele fez as criaturas. É como se as criaturas fossem separadas dele, né, digamos, não só os homens, como os animais, as plantas. São criaturas, Deus está ali distante assistindo aquilo, ajudando as pessoas, ensinando, mas ele é criador e as outras são criaturas. Aí isso existe uma certa contradição, né, nessa história. E o que é que você pensa? Porque você está dos dois lados. Você tanto viveu a experiência de se integrar ao todo, de se sentir uma partícula de Deus, como você é cristão, frequenta a igreja e tem a ideia também da criação e do Criador, né? Como é que você concilia essas duas coisas? Olha, eu penso muito sobre isso aí, sobre tudo que é relacionado a esse tipo de pensamento. Porque, veja bem, Deus, eu tenho Deus assim como, realmente, como a origem de tudo, né? Como o Criador, como aquele que pode tudo, aquele que fez tudo, mas veja bem, ele é Criador desde antes do homem, ele é desde a eternidade, a eternidade, aliás, a existência do homem e a extinção do homem na face da Terra é como se fosse alguns segundos da existência eterna de Deus. Então, olha, é difícil pensar e tentar explicar algo assim, dizer que nós existimos e já não existimos mais, mas Deus sempre existiu e sempre vai existir. Mas eu creio que é assim, que Deus criou o homem, a sua imagem, conforme a sua semelhança, mas era barro, né? Era um boneco de barro, vamos dizer assim. Aí Deus soprou a vida, né? Deu a vida, né? Soprou em suas narinas. Não sei como que Deus soprou em suas narinas. Se foi de longe, foi de perto, ou é só a palavra que ele usou, tenha vida agora, não. Mas o fato é que o sopro de Deus, a partícula de Deus, foi introduzida em Adão. E ele se fez alma vivente. E aí ele mesmo se admirou de tudo aquilo que ele tinha ali, do corpo, tal. Aí Deus tirou, diz a palavra que Deus observou as ave-marias do campo. Nas Bíblias mais antigas tem essa passagem desse jeito. Não viu entre a criação criada alguém que pudesse estar à altura de Adão. Vendo que ele fez Adão adormecer, retirou uma de suas costelas, né? Então, Deus, lógico, fez um outro boneco de barro lá, vamos dizer assim, mas introduziu um pedaço da costela de Adão e também soprou a vida dela. Eu creio que a criação de Deus se deu a partir daí. Aí veio o primeiro filho, e está no que é hoje. A ciência, hoje tem carro, hoje estão fazendo plantação lá no espaço, hoje tem gente vivendo no espaço, lá, né, na estação espacial. Ou seja, aquilo tudo que Deus não queria para o homem, ele fez. O homem conseguiu, a partir do momento que desobedeceu, que comeu ali o fruto da árvore do conhecimento, porque Deus não fez o homem para viver como nós vivemos. Eu tenho esse pensamento.
Mas era para ser de outra forma, como Adão era lá no Jardim do Éden, no né? paraíso. Eu tenho uma cachorrinha, né? E aprendi muita coisa com ela. Porque eu até nem queria que ela viesse para minha casa, porque eu não queria, o cachorro eu tinha a ideia que dava trabalho e preocupação, né? É uma coisa a mais para a gente cuidar, eu não queria, mas aí meus filhos insistiram, trouxeram e tal. Mas essa cachorrinha me ensinou muita coisa. E às vezes eu olho para ela e vejo que ela está naquele estado de paraíso, né? O mesmo estado que Adão estava, no caso, segundo a Bíblia, né? Por exemplo, ela anda nua e não sabe que está nua, né? Não tem maldade, ela não sabe distinguir o bem do mal. Não adianta você ensinar a ela que numa determinada hora ela quer agredir os outros cachorrinhos, né? Que aquilo não se faz, porque para ela aquilo é normal, não é mal, não é bem. Ela não sabe, não tem conhecimento do bem e do mal. Ela não reflete sobre a natureza dela, ela não pergunta de onde eu vim, o que é que eu estou fazendo aqui, ela simplesmente vive, né? E esse é um estado natural, da natureza, dos animais, das plantas, que é um estado de paraíso. O único animal que sai desse paraíso é o homem, porque o homem, de repente, ele se defronta com o bem e o mal, e ele começa a julgar, fazer escolha, isso é bom, isso não é bom, isso é mal, né? Então, ele está na busca do conhecimento do bem e do mal, o homem. E é por isso que ele sofre mais do que os animais. Ele é expulso desse paraíso e passa a sofrer. Por exemplo, a minha cadelinha que eu estava falando, ela já está com 11 anos e está cega, né? Porque ela ficou com catarata e ficou cega. Mas ela não fica triste porque está cega, ela simplesmente passa a usar outros instintos, né? Passa a usar o faro e o tato, né? Mas não enxerga e tudo bem, ela vai viver sem olhar. Mas no caso, o ser humano, ele ia dizer, como eu sou infeliz, né? Porque eu não enxergo mais, Deus tirou minha vista e agora eu estou aqui sem conseguir mais ver. Fica triste, sofre, fica com depressão. Então eu acho assim, a impressão que eu tenho é que o ser humano, ao sair desse estado, né, de animal e ter uma consciência mais ampla, ele sofre por um lado, mas por outro ele está num caminho de evolução que os animais não têm, né? De um dia ele voltar para o paraíso, mas não assim de uma forma automática, já nasce inocente e morre inocente. Não, o homem tem que fazer um caminho de volta pela consciência, né? Ele tem que voltar àquele estado de pureza, aquele estado de paraíso, mas como diz a Bíblia, né, com o suor do próprio rosto, lutando, experimentando, fazendo as coisas e vendo o resultado das coisas, né? Se instruindo. Então, o homem está nesse caminho de volta. O que parece uma maldição, uma expulsão do paraíso, na verdade, eu particularmente vejo como uma oportunidade que a humanidade tem de se tornar algo maior, né? Maior do que um animal que vive automaticamente. Agora, é penoso, é difícil, por isso que diz que Adão vai ter que sobreviver com o suor do próprio rosto. Eu tenho essa visão, simplesmente olhando assim para os cachorrinhos, para os animais e tal, e comparando com o ser humano. O que é que você acha disso? Então, voltando aí um pouquinho, veja bem, Jesus, ele se manifestou ele veio ao mundo, se manifestou, ele sempre esteve acompanhando a história do homem desde que o homem passou a existir. Pela Bíblia, né, a gente vê. Agora, quem consegue agir como Jesus agiu? Apanhar, ser cuspido, ser chutado, bater nele e quieto. E ele falou o jeito que é pra gente fazer. Se alguém desbofetear, o rosto oferece outra face. Se alguém vier e lhe tomar a caca, dá-lhe também a túnica. Então, como se diz, é para a gente não valorizar a vida aqui, mas valorizar o bem-estar com Deus. Com
Deus. Com Deus. A pessoa tomou sua capa, Deus dá outra. Ou não vou fazer questão disso. Uhum. Então, o homem e o animal, ele é diferente nesse aspecto. Nós conhecemos a ciência do bem e do mal, o conhecimento, por causa da desobediência a Deus, né? Da desobediência à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, quando ela é falada, torna-se lei. A partir do momento que ela é transgredida, ela passa a ter a sentença. Uhum. Acha que Adão não passou os 900 e tantos anos dele tentando achar o caminho de volta para o Éden, lá para o jardim? Tentou, mas não tinha como. Agora, os animais, Deus dá o contentamento. Pode ver, cada um tem o seu instinto de sobrevivência, e não muda nunca. É o homem mesmo que muda. Agora, nós só voltamos a Deus, ao estado natural de poder aproximar de Deus, em Jesus, pelo Espírito Santo de Deus, pelo sacrifício de Jesus, né? É aceitar que Jesus veio para morrer por nós, né? Por mim, e aceitar que Ele vai viver em mim, que o Espírito Santo vive em mim, e que é através dele que eu vou chegar novamente o meu estado natural, né? Que seria no Éden, agora é no milênio, vamos dizer assim, no milênio virá aí, o reinado de Cristo. Mas é difícil de, por mais que entenda e por mais que explique, tem gente que não vai entender se não nascer de novo. Se não nascer de novo, nascer do Espírito, né? Santo, tá? Ou seja, ninguém vem ao Pai se o Espírito Santo não revelar. Ninguém vem a mim se Deus não me trazer. Então é complicado esse negócio aí, mas é assim. Jesus veio para nos salvar, recebemos Jesus e temos a vida eterna. Aquele que vive, morre, não morrerá para sempre. Eu ressuscitarei no último dia. E voltando à sua experiência, né? Você disse que não viu ninguém, não falou com ninguém. Você se sentiu só? De jeito nenhum. Eu não estava só em nenhum momento. Em nenhum momento. Eu estava fazendo parte de tudo. É claro que eu não cheguei no meu destino, no meu alvo, mas eu já fazia parte. Já fazia parte do todo, vamos dizer assim. Uma coisa que eu gostaria de voltar atrás, nessa casa que eu tive esse sonho, com Pedro lá do céu, Jardim do Fogo, aconteceu um fato também, que é mais ou menos na mesma época, de 8 anos e meio, 9 anos. Eu tenho um irmão que é 4 anos mais novo que eu, e depois tem um outro que é mais novo que ele, 2 anos, ou seja, diferença de 6 anos. E a gente estava correndo ali, nessa casa tinha um lago muito grande lá, tinha um bosque, tinha umas grutas e tal, tinha as mulheres que lavavam roupa na beira das grutas, assim, e nós estávamos correndo ali. E o meu irmão caiu dentro desse lago. Não tinha ninguém ali para socorrer ele. Aí eu olhei para cima, entre as árvores e o céu azul, assim, aquelas nuvens brancas passando. Eu falei, Senhor. Eu falei, Deus, salva o meu irmão, tira o meu irmão da água. Se eu pular lá, eu morro. E nisso meus olhos encheu de lágrimas, e eu vi que no meu coração, na minha visão de criança, parou tudo, parou as nuvens, não estava movimentando, não tinha vento movimentando as árvores, parou. E naquele inteirinho, eu escutei alguém pular dentro d'água e pular para fora d'água. Pular dentro d'água e pular para fora d'água, ao mesmo instante. Era minha mãe que já estava com ele
braço ali, na beira. Foi sua mãe que pulou dentro d'água para salvar ele? Foi. De onde veio, não sei, porque não tinha ninguém ali naquele momento. Mas parece que parou o tempo, assim, parou. E eu vi, não estava olhando, eu estava olhando para cima. Eu vi pular e vi sair ao mesmo tempo. Aí eu peguei, continuando olhando para cima, eu falei, Deus, muito obrigado. Muito obrigado. Nisso, parece que as árvores começaram a agitar de novo, as nuvens começaram a movimentar de novo, e eu tenho para mim, que eu com 8 anos e meio, eu tive esse sonho com 2 Pedro, teve essa oração respondida. Isso para mim foi um marco, foi um início de uma vida com Deus, mesmo sendo criança. Você não tinha ainda sido evangelizado na igreja, nada? Não. A gente era de família católica, e a partir desses acontecimentos aí, eu questionava muito Deus, de como fazer, mas ninguém saberia dizer nada. Só depois, com 20 anos, aí é que eu fui me converter e entender tudo que eu havia passado. E daí, de 20 anos para frente, eu vi muita coisa. Eu vi anjo, 3 vezes eu vi anjo. Eu vi o Espírito Santo agindo na igreja. Uma joia maravilhosa, assim, andando pela igreja, como um contorno de um homem. Eu parei assim, olhando para ele, e a hora que eu olhei nos olhos dele, e eu pedindo permissão para olhar, e ele assentia dizendo que sim, sem palavra, assentia com a cabeça, e eu entendia que podia. Eu fui olhando assim. A hora que o meu olho descansou no olho dele, eu via pelo olho dele as galáxias, aquele universo profundo, aqueles corpos celestes. Nossa, maravilha, eu tenho até hoje vivo na minha mente, no meu coração. Imagem que eu só vejo hoje pelo esse telescópio aí, o James Webb. Muito James Webb, né? Eu gosto muito de ver. Toda noite eu vejo em casa um pouco das galáxias, das estrelas, tamanho, temperatura, distância. Eu vejo tudo isso aí. Eu sou muito curioso nessa parte. Por exemplo, você sabia que em torno de nós, se nós pegar a Terra e o Sol, que está pertinho um do outro, é só 8 minutos, luz um do outro, se pegar e fazer um círculo de 10 anos-luz, né? 10 anos-luz, só tem 10 estrelas. Dentro desses 10 anos-luz tem 10 estrelas. 10 anos, na velocidade da luz. Se ampliar de 10 para 15, aumenta mais 33. Vai para 43 estrelas. Dentro desses 15 anos. E no céu tem bilhões, né, de estrelas. É incrível, né? Que nós estamos numa área protegida, né, por Deus, para que nada nos atinja. Porque se uma estrela gigante explodir, acaba com a nossa vida aqui. Se pegar uma estrela gigante aí, por exemplo, a Aldebaran, e colocar no lugar do Sol, ela encosta quase na Terra. Dela. Então, eu hoje observo muito disso aí, depois de olhar pelos olhos do Espírito Santo. E você viu todo o universo ali. Aí você viu todo o universo, né, nos olhos dele. Vi. Coisa que eu veria se eu tivesse chegado lá, talvez, na game, né? Tivesse chegado depois. Verdade. Eu vi depois, com o tempo. Você acha que quando você também deixar o corpo, você vai retomar aquele caminho em direção àquele alvo? Eu creio que eu vou voltar. Eu creio que eu vou iniciar do ponto que eu parei. Do ponto que parou, né? Sim. Do ponto que eu parei, lá em cima, parado. É de lá que eu vou.
Uhum. É como se você já estivesse lá, né? É como se eu já estivesse lá, só esperando, Uhum. com as coisas acontecerem. Uhum. Olha, eu vou dizer, tive muita visão, muita revelação, que deixa eu abobado. Às vezes eu fico pensando, principalmente quando eu saio de carro, eu começo a orar em língua estranha, extravasar, sabe? Uhum. Nossa, parece que derrubo qualquer coisa que tiver na frente. De tanto aquela coisa boa. A energia. Energia. Eu lembro uma vez alguém numa igreja em Limeira, aqui, uma igreja muito grande em Limeira, tinha lá uma coluna grande lá, e eu estava lá orando, né? Então, aí o irmão falou para mim assim: você sabe que eu vejo uma força em você, que se você dá uma peitada, uma comparação boba, né? Dá uma peitada nessa coluna, você derruba. Eu falo a verdade, tem vez eu sinto que eu vou explodir, sabe? De alegria, de amor. Parece que tem hora eu sinto uma coisa muito grande dentro de mim, sabe? Agora, eu observo uma coisa. Tem muita gente que passa pela quase morte e não tem uma EQM. Dizem que 10%, 20%, ou talvez 20% das pessoas que realmente chegam numa situação próxima à morte tem essa sensação de saída do corpo, essa experiência toda que você teve. É pouca gente que tem isso. Agora, dos relatos que eu vejo, a maioria que tem essa experiência tem outras experiências também, às vezes desde a infância, né? Já havia coisas, como você, por exemplo, que viu, teve visões, teve essa experiência com Deus desde a infância, e depois da EQM até aumenta mais essas experiências, essa facilidade, né? Será que a EQM acontece mais com quem já tem mesmo essa facilidade? Tem alguma coisa a ver com a outra? Ou a pessoa que nunca teve nada pode ter EQM também do mesmo jeito? Que nunca viu, que nunca escutou? Olha, eu creio que seja assim. Por exemplo, Deus, ele usa as pessoas para comunicar o seu amor, a sua obra, na vida dos homens, do planeta, de tudo, usando nós, os semelhantes, né? Uhum. Nós falamos, nós pregamos, nós testificamos, e é assim que Deus usa. E para algumas pessoas, Deus mostra, tem um EQM, mostra o céu, mostra anjo, mostra isso, mostra aquilo. Por exemplo, eu vi anjo 3 vezes. Uhum. Vi anjo 3 vezes. Eu vi 17 demônios que ficou comigo numa das subestações da CESP, Companhia de Energia Elétrica. Eu trabalhava lá à noite. Desde as 10 para as 10 até quase meia-noite. Os 17 demônios ficou ali a me atormentar. Eu vi, até não gosto muito de falar, mas eu vi o próprio Lúcifer, que esteve dentro da minha casa. Uhum. Lá. Essa casa que eu morei em Limeira foi cruzada num centro de Quimbanda. Uhum. Fizeram lá muitos cultos de Quimbanda lá. E depois eu fui morar lá e eu via demônio lá dentro, eu via demônio. Inclusive ficou muito tempo atrapalhando a gente lá. Uhum. Então, meu querido, eu creio que tudo isso que aconteceu comigo desenrolou depois dessas experiências que Deus mostrou. Deus não mostrou experiências espiritual, mas na EQM, mas mostrou depois. Por exemplo, quando eu trabalhava nessa subestação, ali em Limeira, tinha um rapaz que levava a gente para trabalhar. O nome dele era Benedito, não sei o que era. Mas eu lembro que eu entrava no carro dele assim, e eu contava o que aconteceu lá na estrada, lá,
tinha acabado de acontecer, ou que ia acontecer. Eu entrava, por quê? Porque Deus parece que movimentava, e ele perguntava, ele falava assim, Luciano, mas por que você vê isso? Eu falava, não sei, se eu estou vendo que Deus está permitindo. E não é uma coisa ruim. Não é uma coisa ruim. Um dia eu entrei no carro dele, no táxi, que levava a gente lá no serviço. Eu falei, seu Benedito, sabe aquela pedreira, na entrada da pedreira lá? Acabou de tombar um caminhão lá, um acidente. Não aconteceu nada assim de extraordinário, mas tombou. Senti que tombou. É como se eu tivesse visto. Levou uns 15 minutos, nós chegamos lá, estava o caminhão virado lá. No outro dia, eu na pista na Anhanguera, e ele dirigindo, eu ali do lado, conversando. Eu falei, Benedito, tira o pé do acelerador dele, dá a distância daquela perua que está lá na frente. Eu vou por quê? Eu falei, não, dá a distância, deixa ela aí. Passou alguns minutinhos, ela, sei lá, se travou uma roda, ela rodopiou 3 vezes na pista, e depois se acertou de novo, encostou para o lado, talvez fosse pegar nós naquela rebanada. Se estivesse muito próximo. Uma outra vez, eu falei para ele, nós já estávamos em frente à subestação que eu trabalhava. Nós passava, ia lá, fazia o contorno, voltava do outro lado para chegar na subestação. E nós estávamos quase chegando. Eu falei, Benedito, acelera, Benedito, acelera. E ele pisou que acelerou. A hora que nós estávamos em frente à subestação, saiu um caminhão do outro lado da pista, da Anhanguera, atravessou o canteiro, passou por nós assim. Um pouco não perto de nós. Se ele viesse na velocidade que ele iria, ele estava indo, ia impedir nós de chegar, ou ia pegar nós também. Então, eu falava, mas por que você vê tudo isso? Eu não sei. Sensibilidade. É como o corpo da gente, ele funciona como um filtro, né? E ele impede que a gente veja o que a gente veria se não tivesse dentro dele. Mas parece que algumas pessoas têm como se fosse uma natureza diferente, né? Que esse filtro não é tão rígido, não é tão rigoroso. E aí ele consegue ver algumas coisas, principalmente coisas importantes, né? Que poderiam até prejudicar, como um acidente como esse, por exemplo. Nessa hora você vê, a sua consciência sai e lhe protege, né? A gente não sabe explicar isso. Pode ser que um dia a ciência até explique por que umas pessoas têm essa característica e outras não. Mas é uma realidade. E a gente aprende muita coisa, né, com essas pessoas. Graças a Deus, as pessoas vêm fazer o relato como você. E a gente termina... A gente que não tem esses dons, mas a gente termina de tanto ver, a gente entende e acredita, né, que a coisa é dessa forma. E isso nos ajuda muito, de fato. Inclusive, eu trabalhava em Limeira, e Limeira fomos para Santa Bárbara. E lá em Santa Bárbara, eu congregava na igreja de Americana. Tinha pastores lá antigos, e ele falava só, eu não via essas coisas, nunca vi essas coisas que você viu. Mas se ele estava dirigindo a congregação, ele convidava eu para ir lá, para passar as minhas experiências. Sim. Às vezes ele mudava para outra congregação, ele levava eu para lá, não, vem contar para nós aqui, para os irmãos aqui. Então, Paulo, é o seguinte, são 40 e poucos anos com Deus, com Jesus, às vezes pela beira do abismo, sujeito a cair, mas até agora firme. E Deus mostrou muita coisa, permitiu eu ver muita coisa. Eu vi muita cura, eu vi coisa tremenda que não se vê mais de 20 anos para cá, não vê mais, mas eu já vi. Eu vi ali em Santa Bárbara a perna de uma irmã crescer e ela nunca mais mancar, pela oração dela. Irmão de Limeira, que foi de Santa Bárbara. Então eu vi tanta coisa que eu tenho anotado, gravei com palavra, está anotado
70%, quem sabe um dia vira um livro. Pois é, verdade. As coisas que eu já... Talvez, hoje em dia é muito, às vezes, mais fácil você comunicar através de uma rede social como essa, por exemplo, né, o YouTube, porque tanto você fala você fala para mais pessoas, né? Se você escreve um livro, talvez se o livro der muito certo, você venda aí uns 500 livros, né? Mas se você faz um relato como esse, por exemplo, milhares de pessoas vão assistir no mundo inteiro. Então, hoje em dia, se você quer comunicar, talvez seja mais fácil você ter um canal no YouTube, alguma coisa assim, ou dar entrevistas, né, como você está fazendo. Mas é bom anotar também, né, para não esquecer, né? Não, eu tá anotado até para mim ter uma sequência, né? Porque eu já tive muito livramento, muito sonho, muito livramento do mal, de inimigo. Nossa, tantas experiências. Ok, então você tem aí um espaço para deixar suas últimas mensagens, né, para as pessoas que estão assistindo a gente? Então, Paulo, para encerrar, eu gostaria de dizer aos que ouvirem, né, aos que ouvirem esse relato, dizer que não tem mentira, não tem invenção, e me deixa muito triste quando alguém, por maldade, fala asneira, fala que isso aí é tudo mentira, que sai desses canais. Eu já ouvi isso aí, falar do canal do homem que desceu do céu. Lá, sai desses canais aí, tá falando tudo mentira. Pô, essa pessoa tá usado por quem, meu Deus do céu? Se não serve para ele, fica quieto, não ouve mais. Não acessa o canal. Isso aqui é o canal que nem o seu, que nem o canal do homem que desceu do céu, aqueles outros 2 canais que ele tem, é para falar de Deus, falar das experiências, falar de EQM, né? E é lógico, cada um, que nem você tem o seu canal, você ganha do YouTube, ele ganha também, mas a pessoa não tem nada com isso, ele não é obrigado a ouvir, né? Ele não pode ser mal educado, né? Então, eu fico triste quando a pessoa ouve uma experiência só para criticar. Então, ouça, aprenda, guarde. A Bíblia diz assim, Jesus disse assim: observai tudo e retende o que é bom. O resto descarta. Né? Então é o que eu tenho para dizer para as pessoas que ouvirem, que abram o coração para Deus, né? Abra o coração para Jesus e aceite a Cristo no seu coração, na sua vida, abra sua mente. O mundo está acabando, as guerras, e já estão quase lá nos calcanhares de Israel, os países lá que batem Israel. Nós estamos nos últimos dias da igreja na face da terra. Portanto, aceita Jesus para a gente viver, morar lá no céu com Jesus, ou onde for que ele parar para a gente. Essa é a minha mensagem. E meu muito obrigado a você, Paulo, e ao canal. Eu que agradeço, em nome de todos os que estão assistindo aí nossa conversa e seu relato. E muito obrigado por compartilhar com a gente. E desejo a você aí uma ótima noite de trabalho. Você vai trabalhar, se trabalha à noite, né? E um ótimo final de semana. E a gente vai se falando, tá bom? Muito obrigado. Certo, Paulo. Fica na paz. Obrigado. Shalom, shalom. Shalom. Fica na paz.